começamos a aula de hoje com o nosso quadro Aprendendo com as Celebridades. Afinal, os famosos são experts em trazer lições, sejam elas para o bem ou para o mal, o que tem sido mais comum ainda, né? Normalmente as lições são o que não fazer, né? E hoje quem nos traz o aprendizado é o famoso ator americano Ben Affleck. Veja a declaração que o astro de Hollywood fez recentemente. Em entrevista ao jornal The New York Times, o ator Ben Affleck disse que o divórcio é o maior arrependimento da vida dele. Ele foi casado por 10 anos com a atriz Jennifer Garner e tem 3 filhos com ela, Violet, Seraphine e Samuel. O ator disse que o consumo exagerado de álcool desgastou o casamento e que frequentou a reabilitação durante muito tempo para obter ajuda contra o vício. Bebi relativamente normal por um longo tempo. O que aconteceu foi que comecei a beber cada vez mais quando meu casamento estava desmoronando. A bebida, é claro, criou mais problemas conjugais, afirmou Ben ao jornal. O ator disse se envergonhar das próprias atitudes. A vergonha é realmente tóxica. É apenas um sentimento tóxico e hediondo de baixa autoestima e autoaversão. Mas, apesar do arrependimento, destacou a necessidade de seguir em frente. Não é particularmente saudável para mim ficar obcecado com as falhas, as recaídas e me machucar. Certamente cometi erros. Certamente fiz coisas das quais me arrependo. Mas você precisa se recompor, aprender com isso, aprender um pouco mais, tentar seguir em frente. Finalizou o astro ao jornal. É muito interessante esta declaração do Ben Affleck, porque ela está alinhada com o que os estudos mostram a respeito das pessoas que se divorciam. Que após 6 meses do divórcio, a maioria dos divorciados se arrepende de ter divorciado, se arrepende de não ter tentado um pouco mais e acaba descobrindo que apenas trocou de problemas, né? Saiu dos problemas do casamento e entrou em novos problemas que ainda envolvem o casamento, especialmente quando há filhos deste casamento, como é o caso do Ben e da Jennifer. Eu fico pensando, Renato, na época que nós tivemos os nossos problemas, né? Porque eu cheguei a falar para você que eu queria me separar de você. Aos 12 anos de casado, você que leu o nosso livro, você sabe. E por que eu pensei em me separar, em desistir do casamento? Porque eu estava com muita raiva, eu não sabia mais o que fazer. E quando você está cheio de emoções, tudo que você pensa é desistir, é jogar a toalha, é largar tudo e ir embora, né? Então, muitos casais cometem esse erro porque eles tomam essa decisão de desistir do casamento naquele momento que ninguém está em condição de tomar nenhuma decisão. E foi naquele dia que você falou, não, nunca mais fale isso, nós vamos resolver esse problema, que nós começamos a usar a razão. Então, nós deixamos as emoções de lado, a raiva, a mágoa, e nós pensamos, o que a gente vai fazer para resolver esse problema aqui? E é incrível o que você é capaz de fazer quando você não se dá outra opção. Quando eu falei para a Cristiane, não, nós não vamos nos divorciar, eu não sei como vamos sair dessa, mas nós vamos sair. Eu estava dando para nós mesmos uma meta, um desafio de encontrar uma saída. Nós não sabíamos, estávamos sofrendo por 12 anos no casamento, não sabíamos como resolver isso. Mas sabíamos que havia uma solução, tinha que haver uma solução. Nós não éramos o primeiro casal a ter problemas. Então, quando nós decidimos buscar esta saída, encontramos. E é isso que você que está aí frustrado, pensando em separar, pensando em jogar a toalha, tem que entender. Essa frustração que você sente faz você pensar que o divórcio é a única saída, porque você não consegue ver o fim do problema no seu casamento. Mas o fato de você não conseguir ver a solução para esse problema não quer dizer que ela não exista. Quer dizer que você ainda não a procurou, talvez, da maneira correta. Você tem que se esforçar de procurar de outras formas, procurar de outras maneiras. Como no nosso caso, nós estávamos tentando por 12 anos, mas tentando da forma errada, da forma que não funcionava. Então, quando você tenta o que não funciona, não importa quanto tempo você está tentando, pode ser 50 anos, você não vai conseguir. Mas se você descobre uma outra forma mais eficaz, você pode resolver em um momento o que você não resolveu em anos. Foi isso que nós descobrimos no nosso casamento e colocamos isso no livro Casamento Blindado e temos ensinado os casais a respeito disso.
É importante você entender isso. Ninguém já tentou de tudo. Sempre há algo que você não tentou, mas você tem que se dar a oportunidade e buscar a solução, porque ela existe. Você não é a primeira pessoa a estar passando por esse problema de relacionamento. E eu tenho certeza que a atriz Jennifer Garner bem que tentou mostrar ao Affleck o que ele precisava mudar. Mas nem sempre o parceiro dá ouvidos ao que está sendo dito, né, Renato? Esta é a grande frustração, né? Porque o casamento, ele serve como um espelho pra gente. E o espelho não mente, né? O espelho mostra o que a gente realmente é, mas cabe a nós estarmos abertos ao que estamos vendo diante do espelho. E quando nós nos casamos, nós nos aproximamos desse espelho, que é o parceiro. Então, o seu parceiro, até você se casar, um solteiro, não tem esse espelho, né, Renato? Então, acha que está arrebentando, que está cheio de qualidades, e aí casa. Quando vai casar, imediatamente aparece um espelho ali e começa a mostrar, não aqueles defeitos no exterior, mas os defeitos que a gente muitas vezes acha que é uma qualidade. Eu lembro que um dos defeitos que você veio mostrar para mim era a minha forma de ser muito impulsiva. Era muito impulsiva e eu achava que isso era legal, como muitas mulheres, né? Muitas mulheres falam assim, não, eu sou 220, eu vou mesmo, eu parto para cima, eu quero fazer, eu quero resolver. E esse jeito, muitas vezes, a gente atrapalha não só o relacionamento, mas como a nós mesmos, porque a gente fica estressado e tudo mais. Você me mostrou que eu tinha que dar um tempo. Saber quando ser impulsiva. Há qualidades, né? Há benefícios. É uma qualidade que também tem os seus defeitos. Exato. Toda qualidade vem com um risco e você tem que saber administrá-lo. Então, o espelho mostra isso pra gente. Mas nem sempre a gente está querendo ouvir o que está errado conosco, não é? Veja com a gente a história de um casal que descobriu muitas verdades quando esse espelho refletiu os problemas que cada um trazia para a relação. Preste bastante atenção. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Essa frase é muito conhecida dos clássicos dos contos de fadas. É da Branca de Neve. Mas será que na vida real existe mesmo um espelho que possa falar a verdade? Para tirar essa história a limpo, vamos colocar aqui o Israel e a Silene. Israel e Silene estão casados há 27 anos. Durante esse tempo, ambos lidaram com defeitos e qualidades que refletiram em um relacionamento duradouro. Vamos ver o que aconteceu com a vida sexual deles. Amor, eu não sei se você sabe, mas o sexo é muito, muito importante para mim no relacionamento. E eu fico muito mal quando você recusa em a gente ter nossas relações. Às vezes eu me sinto muito cobrada e parece até que eu sou apenas um objeto de prazer seu. Como o reflexo traz a mudança. Olhando para você, em um dia, numa dessas discussões que nós tivemos, eu percebi que eu preciso de você. Que você é mais importante para mim do que o sexo que você me pode trazer para mim. E pensando dessa maneira, foi que eu cheguei à seguinte conclusão. Você é mais importante que o sexo. Então eu vou saber esperar o seu momento, na hora que você quiser, porque aí eu acho que as coisas vão acontecer mais naturalmente e a gente vai viver muito bem melhor. Eu entendi a importância que tinha o sexo para você. E entendi que era bom para mim também. E hoje eu tenho um prazer muito maior. E hoje eu me sinto feliz em fazer sexo com você. E eu não me sinto mais uma mulher cobrada como antes. Hoje eu consigo ver em você o reflexo das minhas atitudes. Como eles lidavam com as atividades domésticas. A sua falta de organização realmente me incomoda. Você precisa aprender a colocar as coisas no lugar. Eu não vejo como isso é tão importante dessa maneira. Não consigo enxergar por que você fica tão nervosa com um chinelinho do lado da cama ou com uma toalha que eu esqueci de colocar no cabide. Não consigo entender por que tão nervosismo. É muito para pouco. Se você me ajudasse um pouquinho mais, as coisas seriam um pouquinho mais fáceis. Eu já trabalho fora, eu já faço o meu trabalho. Se ainda quer que eu também faça o trabalho doméstico,
aí vai ficando cada vez mais difícil mesmo, é complicado mesmo, porque você reclama por um simples chinelo fora do lugar, você reclama, eu acabei de tomar banho, você não espera nem me secar, você já fala para colocar a toalha no lugar, você está sempre me vigiando para poder fazer alguma coisa. E como resolveram as atividades depois que as críticas foram absorvidas. Quando você viajou para Brasília e você ficou um tempo lá, praticamente uma semana, e aí eu vi a importância realmente que tem o seu trabalho. Porque a casa ficava desarrumada e eu tinha que arrumar. Então, todas as horas eu via que era melhor colocar no lugar o chinelo, era melhor deixar a toalha no lugar. Toda hora tinha louça para lavar e eu tinha que lavar. Realmente, quando você esteve fora, eu senti realmente a necessidade e a importância que você tem dentro da nossa casa. E aí, eu senti que eu preciso dar mais atenção para isso, te ajudar nessa questão. Eu reconheço, amor. Você realmente tem mudado a sua forma de agir, tem me ajudado mais e eu fico muito feliz com as suas atitudes. Eu nunca vou deixar de cobrar de você que você me ajude e que você seja atencioso com as coisas em casa. Mas eu reconheço que você é o meu amor e que a gente tem que viver muito bem, apesar de todas as coisas que nós temos em casa para fazer ou deixar de fazer. Eu acredito que o tempo que nós estamos juntos e as coisas que nós temos passado foram moldando nós. E eu fui também entendendo qual a sua maneira de amar. E quando eu comecei a te entender mais e as suas atitudes foram reflexos das minhas atitudes, aquilo que eu sempre buscava e pedia começou a acontecer naturalmente. Isso me deixa muito feliz. Amar você me deixa feliz. Eu percebo que eu sou o seu reflexo, que você é o meu reflexo. Eu acho que eu sou um pouco do que você é, um pouco do que nós somos e um pouco do que nós nos tornamos. Então, esse exercício aí, parabéns para o Israel e a Silene por terem se mantido bem civilizados, né, nessa conversa. Foi mais uma reflexão do que eles viviam ouvindo um do outro e, afinal, aprenderam a aceitar as críticas de forma construtiva. Esse exercício envolve exatamente isso, entender que o parceiro é o espelho seu e que ele está mostrando para você algo que está errado com você. Exatamente quando você olha no espelho, você vê lá que tem lá um alface no meio dos seus dentes, um pedaço de alface. Aí você, poxa, que bom que eu vi isso agora, né? Você pode tirar ao invés de sair em público com aquilo no seu dente. Então você fica agradecido ao espelho. E ao invés disso, muitos ficam brigados, com raiva do parceiro, quando o parceiro mostra alguma coisa errada com ela. Quando você muda essa perspectiva e aprende a aceitar as críticas do parceiro de forma inteligente, de forma construtiva, ou seja, quando você tira as emoções e passa a pensar assim, bom, peraí, de repente a minha esposa tem razão, de repente o meu marido tem razão, não é? E normalmente tem. E se você parar para receber aquela crítica e levar em consideração para a sua vida e equilibrar, ainda que você não vai mudar 100%, mas tentar equilibrar o seu jeito de ser com as críticas do parceiro, você vai entender que você pode se tornar uma pessoa muito melhor para benefício dos dois. Talvez não olhar só como uma crítica, porque é uma crítica, mas se você olhar, porque hoje em dia, né, quando você ouve a palavra crítica, ela é negativa, aí as pessoas acabam não gostando, né? Já tem aquele preconceito com qualquer tipo de crítica, já começa a pensar que a pessoa está se dando uma de superior de você, que está querendo mandar em você. Então, em vez de você olhar como uma crítica, olha como uma dica para melhorar. Uma pessoa que te ama, sabe? Porque assim, quando eu reclamava do Renato, quando ele reclamava de mim, não é porque a gente estava querendo pisar um no outro. A gente estava querendo melhorar o nosso relacionamento. A gente estava querendo ser melhor, né? Eu lembro quando você me dava o tratamento do silêncio, né? E você mudou isso, né? Mas demorou um pouquinho para mudar. E como é que era aquele tempo que você mantinha essa forma de lidar comigo quando nós tínhamos um problema?
não era legal, você sofria também, não era só eu sendo punida ali. Você também estava sofrendo. Quer dizer, quando você mudou, você se tornou uma pessoa melhor, não só para mim, não só para o relacionamento, mas para você também. Exatamente. Era uma forma errada, eu queria um objetivo até correto, mas da forma errada. Então, quando a pessoa aprende a receber esta dica para melhorar, né? Se você não olhar isso como uma crítica, mas como uma dica para melhorar e como uma demonstração de amor, então você vai ver que o seu parceiro tem muitos pontos válidos a contribuir para você, para a sua vida. E se você aceitar esses pontos, então não somente você vai melhorar, como você também vai ganhar crédito com o seu parceiro quando você apontar os outros pontos dele. E tem outra questão, Renato, porque muitas pessoas falam da gente, né? A gente vê lá os comentários que vocês deixam. Puxa, olha como ele olha para ela, olha como ela olha para ele. Vocês têm uma cumplicidade, a gente gosta muito desse casal e tal. Mas por quê? Né? Porque para você ter cumplicidade com essa pessoa que você é casada, ela tem que te aceitar, ela tem que aceitar o que você tem a dizer e acrescentar na vida dela. Quando ela aceita, quando você aceita e quando ela aceita, o que acontece? Vocês começam a se tornar realmente um só. Então hoje, eu e Renato, nós somos um só, porque ele aceitou o que eu tinha para falar dele e eu aceitei o que ele tinha de falar de mim. Então hoje nós estamos numa dança. Você vai para lá, eu vou para lá e a gente está bem. Quer dizer, essa cumplicidade é esse o preço da cumplicidade. Enquanto o casal fica ali, não fale nada de mim, você tem que me aceitar do jeito que eu sou, há uma separação invisível ali. Exatamente assim, ó. Mão direita e mão esquerda. Tem o famoso ditado, uma mão lava a outra. As duas mãos são diferentes, mas ai da esquerda se não fosse a direita e vice-versa. Vocês são diferentes, mas saibam se lavar, saibam se unir, se aproveitar, um ajudando o outro, tá bom? Hoje em dia, quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa se atualizar sempre, né? Já que as expressões para designar os novos estados civis das pessoas têm mudado a cada dia, né? E o Facebook que o diga. As novidades é que não faltam. E muita gente que está morando junto, e às vezes a gente até aconselha, né? O casal já vem falando, não, a gente é casado. Mas depois a gente descobre que eles só estão morando junto, né? Eles não estão casados, mas eles falam que eles estão casados. Chama o outro de marido, de esposa. Na verdade é namorido, né? Ou alguma coisa do tipo. É tipo dizer, a gente tá junto, mas não tanto assim, porque ainda não sou dono do meu nariz e tal, ainda não firmamos aqui essa união. E é por isso que normalmente não dá certo. Foi o que aconteceu com o Denis e a Juliana, que pensaram que juntando as escovas de dentes iriam resolver um problema e acabaram criando outros 10. Tentando resolver criaram 10. E eles já estão aqui com a gente para contar melhor essa história. Mas antes vamos saber nas ruas o que mudou na vida das pessoas depois que elas resolveram juntar os trapos, como dizem. Acompanhe. O maior problema que eu tive em morar junto foi a bagunça, a desorganização. Não casava os pensamentos, as coisas, então não foi bacana, não foi legal. Morar junto dá trabalho. É difícil, são pessoas diferentes, com jeitos diferentes, então o tempo passa, mas ele tem o jeito dele, eu tenho o meu, então a gente todo dia vai se adaptando. Eu moro junto com ele há 4 anos, só que estou com ele há 9. Não é que não tá dando certo, eu acho que a rotina, a convivência realmente não tá se encaixando. Costumes, hábitos, a gente acaba tendo que conciliar os dois, né? Eu tinha um hábito de comer de noite, aí ela não tinha, então tinha que intercalar. Um dia sim eu comia, outro dia não. Com certeza é a bagunça, a desorganização, isso com certeza afeta um pouco. Você não sabia que ele era tão bagunceiro? Bagunceiro, esquecido. Eu digo, tem que jogar o lixo fora. Aí quando eu vejo o lixo tá lá, se eu deixar, fica uma semana. Sempre tem, porque assim, quando você tá namorando uma pessoa, a pessoa te mostra uma coisa. Você passa a realmente conhecer alguém quando ela tá morando com você, quando ela tá convivendo, porque aí você tem as qualidades e os defeitos da pessoa, sempre tem, né? Eu já morei junto e assim, a experiência é que a gente tem que ter bastante paciência, né? A gente aprende a ser um pouco mais flexível, mais maleável, né, com as pessoas.
e se colocar mais no lugar das outras, não só em termos de falar, mas sim das situações que acontecem. Eu moro há 3 anos, o convívio no começo é ótimo, depois você fala que vai casar e vai adiando. Aí depois que você tá morando junto, fica bem mais difícil, porque você já está acostumado com aquela situação. O que eu acho incrível, Cristiane, é que hoje em dia as pessoas não têm nenhuma dificuldade de assinar um contrato do celular, por exemplo, ou assinar lá um empréstimo no banco, ou assinar um contrato de trabalho. Mas quando vem para assinar o casamento, a coisa muda de figura. As pessoas não querem, né? Elas pensam... Uma resistência muito grande. A dificuldade é muito grande. Não é um papel que vai mostrar o nosso amor. Então por que não assina? Qual a dificuldade? Se o papel não quer dizer nada, como muitos dizem, por que não assina? A verdade é que não assina é porque sabem, todo mundo sabe. Vamos lá, vamos ser honestos. Todo mundo sabe que quando assina o papel, a coisa fica mais séria. É ou não é verdade? Você sabe disso. Não conta pra ninguém, não. A gente não vai contar pra ninguém. Mas você sabe que a coisa toma uma outra proporção. E é exatamente o medo deste compromisso aí é que faz muitas pessoas fugir do compromisso do casamento, achando que vão evitar um problema, mas na verdade elas estão se deixando expostas a outros tipos de problemas. Agora tem um papel aí que disfarça, né? Então é um papel, eles pensam assim, a gente tem um papel, a gente tem um contratozinho, né? Que se chama união estável, né? Só que muitas pessoas não sabem que a união estável não é bem união estável. Não é casamento. Não tem tanta diferente de segurança assim, né? E aí você acaba tendo uma expectativa daquele relacionamento que tá errada, né? Você sabia que mesmo numa união estável, você ainda continua solteiro? Você sabia que essa pessoa que disse assim, não, gente, vamos assinar aqui um papel, a gente vai estar em união estável. Essa pessoa continua solteira. Ela pode entrar em um outro relacionamento e não ter problema nenhum. E ter outra união estável com outra pessoa. Até mesmo casar com outra pessoa, exatamente. Veja só o que diz a doutora Ivone Zeger, advogada especialista em direito de família, a respeito da diferença entre união estável e casamento. Preste atenção. O morar junto, quando o casal mora, convive juntos, isso não significa que o estado civil deles será modificado. Ao contrário, o estado civil permanece aquele que era. Se a pessoa era solteira, se a pessoa é casada ou até viúva. O estado civil na união estável ou neste namoro não é modificado. O coabitar, o morar sob o mesmo teto, não significa que há o reconhecimento da união estável. Ter filhos não significa que você vai ter o reconhecimento da união estável. A grande diferença entre o casamento e a união estável é que o casamento, como você terá uma certidão de casamento, que existe uma série de critérios para você ir ao casamento, a certidão de casamento é suficiente. Na união estável, mesmo que você tenha até uma escritura de união estável, que é aquilo que muitas pessoas dizem que é um contrato de convivência, muito bem, ela pode ajudar, mas se você não provar que naquele tempo que você pede para ter o reconhecimento, você realmente estava numa união estável, você nada receberá. Viu? Prestou atenção? Quer dizer, tentar encontrar aí um meio do caminho, não é? Para não chegar até o casamento, mas também não ficar sem assinar nada e inventar a união estável. E mesmo assim, muitos, depois de separação, depois de morte, acabam tendo vários problemas para provar que realmente havia uma união estável. É um atalho que não funciona muito bem, né, Renato? Porque você vê, quando a pessoa... Muitas mulheres, a gente atende casais. E a gente, às vezes, quando a pessoa chega até nós e fala assim, não, nós somos casados. E aí começa a falar dos problemas. Não, ele se comporta como um solteiro, um homem solteiro, ele sai e vai para onde ele quer, ele faz o que quer, não me dá satisfação nenhuma. E aí a gente descobre depois, com o tempo no atendimento, que eles não são casados, que eles estão numa união estável, que eles estão morando juntos. Mas, quer dizer, ela tem uma expectativa
que ele não tem essa mesma expectativa. Esse é o problema de você ir morar junto, porque alguém, com certeza, nesse relacionamento, está pensando assim, que legal, eu não vou precisar me comprometer e vou ter todos os benefícios. E sempre fica uma portinha aberta, né? Olha, a gente tá aqui, vamos ver enquanto funcionar, mas não prometo nada, isso aqui vai ser enquanto durar. Esse é o grande problema da união estável. Ela normalmente não tem muita estabilidade, ela tem muito mais dúvida do que certeza. Bom, a gente está aqui com o Denis e a Juliana, que foram morar juntos, tiveram uma experiência como essa. Bem-vindos ao programa. Obrigado. Vocês, o que motivou vocês a irem morar juntos ao invés de casar? Na verdade, a gente já namorava há 3 anos. E como que o Denis, ele estava trabalhando em Campinas e ele trabalhava numa empresa ali na região, né? Então, ele começou a ficar mais em casa do que na casa dele, por o fato de estar perto da empresa, né? Então, só final de semana... Você morava em Campinas e ele vinha trabalhar em Campinas. Isso. Então, ficava mais conveniente, digamos, para ficar na sua casa. Isso, porque ficava mais cômodo, porque ele tinha mais acesso, né? Um acesso mais fácil até a empresa. Então, ele ficava final de semana, aí daqui a pouco ele ficava segunda, aí daí ficava final de semana, segunda e terça, aí até então, né? Aí eu cheguei pra ele e falei, e aí? Né? Está aqui, mas, né? As contas não estão divididas, né? Vem uma pessoa a mais, né? Aí foi que ele falou, não, tá bom, é verdade. Então é melhor a gente começar a morar junto, né? Você já tá mais cômodo pra mim, fica mais fácil do meu serviço, a gente já fica mais tempo junto, né? Mas nesse momento você não estava pensando assim que queria casar com ele ainda? Não, só nos benefícios, só achando pra que um compromisso, se a gente pode morar junto, né? Pra que eu ir atrás de cartório, né? Fazer festa e tudo mais, não. É mais cômodo ele vir, pegar as roupas dele e trazer. Eu já tenho minha casa montada, não preciso de festa, não preciso de presente, não preciso de nada, é só preciso dele. E pro Denis também, não precisava ficar mais no trânsito, gastar gasolina. Exatamente. Né? Ficava mais cômodo, porque para sair de uma cidade para outra, já estava mais próximo do trabalho. Então, por essa ocasião, acabei ficando. Ficava um dia, 2 dias, ficava o final de semana. E aí foi passando o tempo, onde me via já estava de segunda, sexta, domingo, sábado, totalmente na casa dela. E como é que ficou a relação de vocês depois que vocês começaram a morar juntos? Porque antes vocês estavam se dando bem, e aí vocês, vamos resolver esse problema, porque a gente mora longe um do outro, a gente quer ficar mais tempo junto, vamos morar junto, sem o compromisso de casamento. Como é que ficou a relação de vocês dois depois disso? Ficou massiva, né? Ficou uma coisa enjoativa. Por quê? Porque quando a gente brigava, olha, então faz assim, ó, aí depois a gente resolve isso, deixa a poeira abaixar, eu vou pra minha casa, ou se ele estava na minha casa, ó, eu vou pegar minhas coisas, eu vou voltar pra casa da minha mãe, tudo certo, né? Vou voltar pra minha casa, depois a gente resolve com calma. Só que aí quando tá junto, não tem como fugir, né? É aí que vinha as brigas e ele falava, ele juntava as coisas dele e falava, eu vou voltar pra casa da minha mãe, porque não tá dando certo, né? Então, como que você falou, Cris, a gente não tinha, né, essa estabilidade. Ele vivia como um solteiro. Então, isso foi ficando massivo para mim, foi me deixando triste, foi me deixando como se eu estivesse sozinha. Você queria o quê? Você queria que ele lutasse por você? Que você queria que ele resolvesse o problema e não visse aquilo, não tá dando certo, deixa eu sair? Era isso? Eu queria que ele tivesse um comportamento de casado, né? Só que ele não era casado, ele morava comigo, mas ele não deixava de ter os comportamentos dele de solteiro, de sair com os amigos, de não me dar satisfação. E isso é normal, é natural, porque não houve casamento. Então, na cabeça, normalmente do homem, às vezes também da mulher, mas normalmente do homem, ele não se casou. Então, assim, eu estou morando com você, é legal, uma coisa conveniente para nós e tal. A gente combinou isso aqui, né? Exato, combinamos isso. Agora, o que me impede, se eu vim morar com você, o que me impede agora que não está dando certo, voltar para casa da minha mãe, né? Fácil entrar, fácil sair. E também os parentes, os amigos também não esperam que alguém vá ficar ali, porque não houve um casamento. Mas quando você está casado com a pessoa, é meio estranho você sair de casa e voltar para casa dos pais. Os pais já olham também de uma forma estranha. Peraí, você é casado, o que você está fazendo aqui? Né? No morar junto não tem isso. Então, a pessoa é o tipo que
um pouco que obrigada a resolver os problemas dela, que está ali no relacionamento. Tanto é, Renato, que a minha própria mãe, ela falava o seguinte, quando eu fui pegar minhas coisas para ir para casa da Juliana, ela falou assim, nossa, mas você vai? Ela não esperava aquilo, né? Ela esperava que iria acontecer um casamento, um noivado, um casamento, só que ela não esperava por aquilo, né? E foi exatamente o que aconteceu. O meu comportamento não era o comportamento de uma pessoa que estava casada. Era um comportamento de um jovem solteiro normal. Tanto é que eu saía à noite com os amigos, eu deixava, né, dentro de casa para sair com os amigos, para ver jogo de futebol, para sair para tomar cerveja, para fazer outras coisas. E deixava ela e o comportamento continuava sempre como um solteiro, não existiu esse casamento, né? E a atitude é tipo assim, olha, peraí, eu só tô morando aqui, eu não sou teu marido, eu tô morando aqui, a gente tá compartilhando essa casa, mas não quer dizer que agora você controla a minha vida. É quase que uma amizade colorida. Tipo? Né? Só que tem tantos termos hoje em dia que as pessoas vai mudando as coisinhas e são atalhos que as pessoas vão se dando, né? Vão acrescentando na vida e não veem que é quase que tudo igual. Né? É quase que tudo igual. Amizade colorida, ficar... Né? Amigos com benefícios. Parece que... Porque as pessoas colocam o nome, aí parece que é uma coisa, por exemplo, vai morar junto. Ah, olha, tá mais sério o relacionamento. Só que não, porque você ainda... Como é que você se argumentava isso pra ela? Olha, eu vou sair com meus amigos. Como é que você falava pra ela? Tipo, você tem que entender, essa é a minha vida, vai ser assim? Olha, Cris, o que acontece era o seguinte, quando meus amigos me chamavam pra sair, eu falava pra ela que era só um tempinho, né? Toda aquela conversa de homem, não, eu vou ali com os meus amigos. Vou ali e já volto. Vou e já volto, exatamente. Falava, vou e já volto. Ó, tô saindo do serviço aqui, vou ficar um tempinho e daqui a pouco já tô indo embora. Aí passava 2 horas, 3 horas, passava 4 horas e nada do Denis. Ela começava a ligar. Então aquilo virava como se fosse uma rotina para mim. Virava cômodo, porque ela deixava, ela não se manifestava. E aquilo, quando a mulher não se manifesta, o homem ele entende que para ele tá tudo ok, tá tudo bem. Ele continua fazendo. E aquilo vai piorando a Mas cada... você sabe que até quando ela se manifesta, ele também continua achando que é ok? Né? Mas tem uma coisa também que dá a impressão que acontece. Você foi morar junto, você não estava pronto para um casamento. Mas você estava pronto para morar junto, porque morar junto é meio que moderno hoje em dia, né? Todo mundo está fazendo aí por aí. Então, você não tem que se dar satisfação a ninguém, você não tem que dar satisfação aos seus amigos, porque você está morando junto. Então, quando você sai com eles e eles falam assim, fica mais um tempo, você não pode chegar para eles e falar, não, a minha esposa, você não vai falar isso. A Juliana entende, né? Não, porque se você falar, não, a minha esposa, eu tenho que voltar, eu sou um homem casado, fica chato para você. Você não... Fica chato com os amigos. Parece que você é meio que preso. Você perde a credibilidade dentro tá do ciclo de amizade. De uma mulher. Mandado pela mulher. Exatamente. A mulher tá mandando em você. Então, eu vejo que quem ganha mais com isso, né? Se podemos dizer assim, é o homem, né? Porque a mulher, ela perde em todos os sentidos. Ela tá ali perdendo tempo dela, porque vamos falar sobre filhos. Como é que você vai ter filho com uma pessoa que não casou com você? Você pode até ter, mas pode ser que amanhã ele não esteja aí. Não tem segurança nenhuma. E a mulher sabe disso, né? Aliás, você, Juliana, depois que foi morar junto, ele veio morar junto com você, o desejo sexual de vocês diminuiu, foi isso? Ou o seu por ele, ou dos dois, como é que foi isso? Sim, porque ele começou a me deixar sozinha e a mulher, né, o que ela faz? Quando ela não se rebela contra o marido, ela vai guardando. Então, todo esse sentimento ruim, eu fui guardando dentro de mim e o amor que eu sentia por ele, o desejo que eu sentia por ele, né, amor, foi me deixando com nojo dele. Então, ele vinha pra me beijar, eu beijava, mas sabe quando, né, não tem aquele desejo, não tem aquele sentimento. Então, foi isso que foi acontecendo. Às vezes ele me procurava e falava, não, amor, hoje eu não tô com dor de cabeça. Não, amor, hoje eu não tô disposta. Então, eu fui dando nãos, vários nãos pra ele. E quanto mais eu falava não pra ele, mais ele ficava mais distante de mim, né? Então, até que houve traições, né, da parte dele. Porque é que o pessoal fala aí fora, né? O que eu não tenho em casa, eu vou procurar na rua. Então, ele já estava ali, já não tinha compromisso.
ele já estava na rua, né? Já estava ali com os amigos. E a mulher não tá nem aí e dá mais liberdade para ele, foi o que ele fez. Agora, uma coisa que é pouco falado com respeito ao morar junto é o seguinte, que a maior propaganda que fazem para esse tipo de arranjo conjugal é que você tem que fazer o test drive, né? Para aqueles que dizem assim, né? Eu quero fazer o teste, como é que a gente vai casar sem saber se a gente é compatível, não é? Então vamos fazer o test drive primeiro para ver se dá tudo certo, para a gente não entrar em um casamento e depois descobrir que não era aquilo que queria. Só que o que acontece quando você vai morar junto? Há um jogo, um conjunto de regras diferente para quem vai morar junto do que para quem é casado. Então, ou seja, você acha que está fazendo uma experiência quando vai morar junto com aquela pessoa, só que uma experiência de algo que não vai ser igual quando você se casar com ela. Por exemplo, quando um casal vai apenas morar junto, então é natural que você tenha a dúvida que eu falava anteriormente. Você não sabe se aquilo ali vai para frente. Então, por exemplo, há a questão de guardar dinheiro. Normalmente eu não vou colocar todo o meu dinheiro aqui, eu não conheço bem essa pessoa, não sei o que o futuro traz pra gente. Então, a pessoa tende a reter, não só com questão de dinheiro, mas reter com sentimento, reter com empenho, reter planos para o futuro. Então, ela está tentando ou testando aquele relacionamento sem colocar 100% de si na relação. Então, é óbvio que a relação vai ter problemas. E o que vocês vão acabar provando é o seguinte, a gente não serve um para o outro. Por quê? Não é porque não serve, é porque vocês não colocaram o melhor de vocês na relação. Porque começa a gerar dúvida. Eu não sei se em algum momento da relação vocês tiveram dúvida, que de repente foi uma má ideia, que não dava para vocês continuarem juntos, que vocês eram incompatíveis. Houve essa dúvida em algum momento? Bom, para mim houve essa dúvida sim. Tanto é que quando a gente brigava, a gente discutia, aí vinha essa... Ah, não, mas ela é muito diferente. Ah, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Então, vinha essa incompatibilidade de ponto de eu pegar minhas coisas e realmente chegar e falar pra ela, ó, eu tô indo embora, eu vou embora. Se eu continuar dessa maneira, eu vou pegar as minhas coisas e vou voltar pra casa da minha mãe. Então, esse tipo de dúvida, ele sempre acontecia. Porque eu não tinha certeza de um relacionamento certo com ela, de um casamento com ela. Uhum. Então, vinha as brigas, vinha as diferenças. Então, isso trazia dúvida para mim e dentro dessa dúvida eu pegava minhas coisas e ameaçava mesmo. E se você tinha dúvida, com certeza você não tinha segurança tampouco. Sim, porque até quando eu falava, o que é isso que você acha da gente casar? Ele, então, porque a gente tem que se programar, porque a gente não tem dinheiro agora para essas coisas, e isso e aquilo. Então, ele não me dava firmeza tanto nas atitudes dele, tanto no falar. Né? Porque às vezes o casal tem, mas a gente tem um plano de casar ano que vem, disso, daquilo, mas a gente não tinha nem planos e a gente não tinha nem comprometimento um com o outro. Outra questão também é que vocês estavam morando juntos com essas regras diferentes e ali vocês estavam pensando, então, eu não quero mais isso. Se eu casar, eu vou ter mais isso aqui. Então eu não quero me comprometer pro resto da minha vida para passar isso, viver isso aqui, quer dizer, viver uma coisa que não é casamento, as pessoas já pensam, principalmente o marido, o namorado, né? Ele fica assim, poxa, ela reclama toda hora, ela quer que eu seja assim, que eu seja assado, que eu venha para casa, eu gosto, ela quer me mudar, eu não vou casar com ela. Então, e exatamente isso, muitos desses problemas são derivados do tipo de arranjo que existe entre os dois, que é uma coisa um pouco temporária, um pouco incerta, não se sabe o que vai ser do futuro. Então você não coloca toda a sua força no relacionamento, você vai ter problemas. Então, vocês estão juntos há mais de 8 anos, agora já estão casados há 3, vocês mudaram essa situação. O que tem sido diferente para vocês depois que vocês dois assumiram o casamento, contrário daqueles 5 anos morando juntos? Ou não sei quantos foi 5 anos morando juntos, mas 5 anos juntos. Porque quando a gente estava apenas junto, ali morando junto, sem nenhum compromisso, o que passava pela nossa cabeça? Por que eu vou me esforçar para eu ser melhor para ela?
não é uma coisa segura, não é uma coisa certeira. Então, deixa pra lá, a gente vai levando, né, do jeito que tá. Só que quando a gente tomou essa atitude, né, amor, de se casar, de ter um compromisso sério um com o outro, aí tudo mudou. Porque agora eu sou compromissada. Então, se o meu marido tá falando, olha, Juliana, você é muito explosiva, você é muito nervosa. Quando a gente lidar com uma situação parecida com isso, seria legal você fazer de uma outra maneira. Então, antes, o que eu pensava? Vai, deixa pra lá, ele tá me enchendo o saco. Hoje, não. Né, ó, amor, você fez essa situação aqui, o que você acha de mudar? Poxa, é verdade, vai ser melhor pro nosso relacionamento. Então, mudou a atitude, porque aquele compromisso que eu fiz com ele no altar não é para passar um tempo, 2 tempos, é para a vida inteira. Então, como que eu quero estar com ele pela vida inteira, eu tenho que agradar ele, tem que ser uma coisa prazerosa. Vamos fazer isso funcionar, vamos fazer isso ser agradável. Então vocês já pensam no longo prazo, vocês já têm uma meta, um objetivo em comum. Eu casei com você, você casou comigo, então eu posso contar com isso. E é claro, a gente sabe que casamento, assinar o papel e mesmo o casamento em si não é uma garantia que o casal vai ficar junto para sempre e que nunca vai ter problema. Não é isso. Nós estamos falando aqui que quando não há o casamento, então há um risco maior, um problema maior para a relação, uma ameaça maior para a relação que não existe quando há o acordo de estarem juntos até o fim, que é o que o casamento normalmente traz. Então, para sua cabeça também foi diferente. Sim, foi diferente até porque tem, além desse compromisso, né? O que acontecia muito lá fora é da gente não ter esse compromisso um com o outro, né? De você não se sacrificar pelo outro, de não ter essa responsabilidade. E isso mudou a partir do momento que a gente passou pelo altar e a gente fez um voto de ser feliz, de fazer o outro feliz, um ao outro feliz. Então, desde esse momento, aí veio essa mentalidade, poxa, eu tenho que me esforçar para fazer ela feliz. Então, eu trouxe para mim uma responsabilidade. E ela trouxe para ela também uma outra responsabilidade. Diferente de quando você está morando com uma pessoa, você não traz para você essa responsabilidade. Não, ela está ali para me fazer feliz. Entende? Então, muda a situação a partir do momento que a gente casa, né? Agora, como foi que vocês mudaram de ideia e decidiram, a gente tem que casar mesmo? Foi como um acordo? O que mudou do pensamento anterior que era só morar junto por questão de conveniência? Foi assistindo às palestras, porque a gente foi vendo os resultados dos casais e a gente parou e pensou, pera, por que eles estão tendo êxitos na vida deles? Aí a gente foi vendo, eles casaram, então vamos casar. Ele é responsável, ele é autoritário, ele, né, é o marido da relação. Então a gente foi vendo os bons exemplos e fomos colocando em prática. Então, com certeza, as palestras ajudaram vocês dois a chegar nessa conclusão de que importante é vocês mudarem, né, porque também casar e pensar que depois do casamento que vai mudar não dá certo, né? Quando você quis casar com a Juliana, com certeza você deve ter tomado algumas decisões, né, Denis? Que agora vai ser mesmo sério. Então, quais as decisões que você tomou? Bom, a primeira decisão foi de respeitar ela, né? Porque não tinha nenhum respeito em relação com a pessoa dela. Então, respeitar ela, de dar carinho para ela, de estar presente em casa, de conversar. Até o diálogo, a gente não tinha diálogo, porque como eu passava mais tempo fora de casa do que dentro de casa, a gente nem conversava. Então, a parte do diálogo, a saber o que eu poderia melhorar mais para ela e ela para comigo também. Então, foram todas essas coisas que foram somando dentro de mim, de tomar a decisão de realmente casar e de ser feliz, né, para sempre junto com ela. Então, igual ela falou das palestras também, quando a gente assiste às palestras, a gente entende o que é um verdadeiro casamento. E a gente cai na nossa ficha falando, poxa, aquilo que eu tinha não é um casamento. Então, a partir desse momento, começou uma nova história para a gente, né? Bom, alunos, o que resta aqui de lição para todos vocês
é o seguinte: nós não estamos aqui criticando quem está morando junto, não estamos aqui falando que vocês são melhores ou piores. Estamos aqui expondo os prós e contras. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. Avalie o que está acontecendo no seu relacionamento diante do que nós estamos expondo aqui, diante da experiência desse casal, que é a experiência típica de muitos casais nesta situação. Se você está assistindo isso, não caia nessa armadilha. Antes de dar qualquer passo na sua relação, respeite as etapas, não é, do relacionamento. Não atropele as etapas. As etapas de um relacionamento saudável costumam ser amizade primeiro, depois o namoro, depois a decisão de noivar para casar, casamento e aí sim a vida juntos, não é, como parceiros. Isso faz toda a diferença se você fizer isso em acordo com a outra pessoa. Porque cada etapa vem com as suas regras e você já sabe o que esperar da outra pessoa e o que é esperado de você. E também é importante frisar aqui que se você não sabe o que é um casamento, porque como o Denis estava falando, né? Eles vieram aprender o que é casamento nas palestras e talvez, Renato, um dos problemas do porquê muitos casais estão indo morar junto é porque eles não tiveram exemplo em casa, né? Viram uma coisa estranha lá entre o pai e a mãe, ou o pai que não está presente, e tem medo de casar, tem medo de se comprometer com uma pessoa e não dá certo. Ou às vezes até quer casar, mas não sabe. Quando casa, não sabe como ser marido ou como ser esposa. Aí está a razão da importância das palestras, como elas ajudaram ao Denis e a sua esposa, vão ajudar você também. Se você quiser, participe das nossas palestras presenciais que acontecem todas as quintas-feiras aqui no Templo de Salomão e acontecem em todo o Brasil, na verdade. Tem estacionamento grátis, creche para os seus filhos ficarem durante a palestra e tudo gratuito. E se você está fora de São Paulo, acesse o site terapiadoamor.tv para localizar uma palestra mais próxima de você. Bom, Denis e Juliana, muito obrigado pelo depoimento de vocês. Parabéns, continuem firmes, tá bom? Obrigada. Agora, infelizmente, esse negócio de pular etapas já começa desde a adolescência. E com isso, a gravidez na adolescência está cada vez mais comum. No Trocando Ideias de hoje, você vai conhecer jovens que, sem desejarem, por X ou Y, engravidaram muito cedo e agora têm que colher os frutos dessa situação, inclusive assumindo o papel de mães, sem a maturidade necessária. Acompanhe. Quando eu falei pra minha mãe que com 13 anos eu tava grávida, minha mãe literalmente surtou, né? A única coisa que eu falei pra ela é, e agora? Como que eu vou contar pra minha mãe? Ambos eram de menor. Não tinha uma casa, não tinha nada, literalmente. Como que a gente ia cuidar de uma criança? Às vezes eu penso que como seria a minha vida hoje em dia se eu não estivesse grávida. E quando você pergunta como você está, como é que você está sentindo, ela fala, eu estou com medo. Mas por que será que tantas meninas ainda caem nessa cilada? A maioria das mães adolescentes abandona os estudos para se dedicar ao filho. E, de acordo com o Ministério da Saúde, 66% dos casos de gravidez nessa faixa etária não são planejadas. Ao todo, são mais de 430 mil bebês que nascem de mães adolescentes no país. A região com mais mães adolescentes é o Nordeste, que tem em média 180 mil nascimentos, seguida pelo Sudeste, que registra 179 mil. Em seguida, vem o Norte do país, com cerca de 81 mil casos. E, por último, a região Sul, com mais de 60 mil casos. Para se ter uma ideia da gravidade, o Brasil tem mais de 68 bebês nascidos de mães adolescentes a cada 1.000 meninas. Hoje você vai conhecer a história de duas delas que viram suas vidas mudarem completamente e experimentaram a solidão e a angústia de uma gravidez precoce. Para vocês entenderem um pouquinho, eu estou aqui com a Melissa e a Blenda. A Blenda está com 16 anos e ela está grávida, já está para nascer quase. E a Melissa, ela tem 19 anos e é mãe de duas crianças lindas. Uma ela teve com 13 anos e a outra ela teve com 17. Blenda, como foi a sua infância? O meu pai não foi muito presente, porque a minha mãe terminou com ele e já começou a namorar com meu padrasto, que hoje mora aqui em casa com a gente. A mãe de Blenda também teve uma gravidez precoce.
Aos 15 anos, ela namorava e teve Bianca. Depois de 6 anos, o Breno. A Blenda nasceu quando a Alessandra tinha 26. Tinha uns 3 aninhos, foi quando eu me separei do pai dela. Então, foi uma fase assim bem difícil. Ela sentiu muito. E você, Melissa? A minha infância foi tranquila. Sempre tive carinho, amor dos meus pais. Eles sempre conversaram muito comigo. Sua mãe chegou a te instruir sobre ter relação, sobre ter cuidado? Sim, minha mãe sempre falava sobre isso comigo. A mãe dele também sempre conversou muito com a gente. A Melissa ela teve um período rebelde. Já queria ter a vida dela, por mais que ela fosse nova. Conversava bastante com ela, para ela se prevenir. E você, Blenda, sua mãe conversava com você? Ela te perguntava, como vai ser o namoro? Vocês estão tendo relação? Você quer que eu te leve no médico? Ou ela não entrava nessa parte da sua vida? Ela perguntava, mas no começo eu era muito tímida de conversar com ela, então eu não me sentia muita vontade. Então eu sempre respondia, não precisa. Mas aí ela me levou um dia no ginecologista, mas eu não estava namorando. Então a ginecologista perguntou se eu queria tomar remédio e ela falou que não, porque eu não estava namorando, então não tinha necessidade. Eu engravidei aos 15 anos, então para mim foi muito difícil. Aí a minha filha, a Bianca, aos 17 anos engravidou também. E não foi falta de aviso, porque eu avisava muito, né? Eu sempre conversei muito, porque eu não queria que acontecesse com elas o que aconteceu comigo, porque na minha época foi muito difícil. Bianca é a irmã mais velha de Blenda e também foi mãe ainda adolescente. Os estudos mostram que a hereditariedade ela é cultural e social. Quem é filho ou filha de mãe adolescente tem 3 vezes mais risco de ser grávida adolescente, porque ela ouviu tanto. Eu tive você muito nova, você nasceu muitas vezes sem eu esperar, e tudo isso é como se ela resgatasse o nascimento. Dizer não engravide para uma adolescente que foi grávida de uma mãe adolescente é dizer vá ser grávida, porque ela faz o contrário pela própria característica da adolescência. Você acha que você iria trilhar o mesmo caminho que ela? Eu, particularmente, não acho, né? Mas pode ser o que ela pensa e fica meio nervosa com isso, né? Com medo de acontecer comigo também. E você com a sua mãe, como é que foi? A minha mãe, ela foi mãe aos 21 anos, então disso eu não puxei da minha mãe. Mas ela sempre conversou muito comigo em relação a isso. Então, quando eu falei pra minha mãe que com 13 anos eu tava grávida, minha mãe literalmente surtou, né? Porque ela tinha planejado outra vida pra mim e eu também. Quando eu recebi a notícia que ela estava grávida, foi um choque. Eu tive que abrir mão da minha vida para poder cuidar de uma criança de 13 anos e de um bebê. A Melissa, ela achava que ela era dona da verdade, ela achava que já podia mandar na vida dela sozinha e ela não ligava muito para o que eu achava, o que o pai pensava. Ela conhecia o rapaz? Como é que é? Sim, eu fui morar em Fortaleza, né, junto com ele. E quando eu vim para São Paulo, ele veio junto comigo. Então a gente morou em torno de um mês junto com a minha mãe. Então eles se conheceram. Com 13 anos você foi morar junto com o rapaz. Como é que ela reagiu a isso? Teve um tempo que ela cedeu. Daí eu morei lá por 3 meses. 60% das adolescentes no estado de São Paulo são abandonadas ainda durante a gravidez pelo parceiro. 20% logo após o nascimento. E depois de 5 anos, só 20% continuam com o parceiro. Você seguiu vivendo sua vida. E ela ficou aí quando ela voltou para você. Caiu a ficha que você era mãe, que você tinha alguém para cuidar. Quando eu fui cuidar da Alicia, ela já era grande já tinha uns 3 anos. Então, na cabeça dela, quem já tinha criado ela eram os meus pais. E quando você ficou grávida da sua segunda menina? Foi mais difícil, porque a Alicia, ela foi uma criança saudável, nunca precisou ficar indo em médico nem nada. Mas a Heloísa, quando ela tinha uns 45 dias de vida, ela foi internada e ficou internada uns 2 meses. Heloísa é filha de um outro relacionamento que Melissa teve aos 17 anos. Na época, eles estavam juntos há pouco mais de 1 ano. Aí nessa internação ela precisou colocar uma traqueostomia.
Então ela usou em torno de 11 meses a traqueostomia. Não importa como eu estava me vendo naquele momento. Naquele momento eu tinha que ser mãe da Heloísa. O impacto da gravidez precoce é claro e seus reflexos uma hora aparecerão. Uma adolescente que engravida, ela é desigual. Ela fica desigual em termos de permanecer na escola, ela tem mais dificuldade de escolher uma carreira e um plano de trabalho. Ela fica desigual no sentido de continuar adolescente, porque naquele momento, ela que está em dúvida de se cuidar, ela precisa de cuidar de uma outra pessoa. A rotina dela mudou em termos de não comer porcaria, que eu não deixo ela comer porcaria, tanto que ela não engordou quase nada. Não deixo mais sair também, ela fica mais escola, casa. Só vai cair a ficha dela quando ela estiver com o neném nas mãos. Amamentando principalmente. Eu sei que agora, assim que o bebê nascer, eu sei que vai sobrar para mim um pouco, é claro, porque a Blenda é uma criança. Então eu vou ajudá-la em tudo, claro, no que ela precisar, mesmo ensiná-la. Mas a responsabilidade é toda dela. Mas eu espero que seja fácil. Eu espero conseguir amamentar, espero conseguir dormir, né, de noite. Espero que ele durma bastante. Eu espero conseguir ser uma ótima mãe. O pai do seu filho vai ter uma convivência com ele? Olha, se ele quiser, sim. Ele mora aqui perto, né, então eu espero que ele se importe com o filho dele, porque eu quero que meu filho tenha um pai presente. Os pais das suas filhas têm participação na criação deles, dela? sim. O pai da Alice, ele mora em Fortaleza, então ele não... A gente não tem muito contato. Agora, o pai da Heloísa, às vezes ele manda uma mensagem, né? Procura saber dela, tudo mais. Então está aí, né? As estatísticas não mentem. A maneira mais garantida de você, jovem adolescente, se tornar uma mãe solteira, não ter muita oportunidade de terminar seus estudos, não ter condições de seguir uma carreira, é engravidar na adolescência. Isso é o que os fatos mostram. E isso, Cristiane, também é um dos resultados daquela crença que é tão difundida para as meninas, para as mulheres hoje em dia. Meu corpo, minhas regras. É isso que essa liberdade sexual tem levado muitas moças precocemente a fazer. É engraçado que, se realmente é seu corpo e suas regras, e nós não estamos disputando que não seja, por que você não, então, coloca regras que são positivas para você, que vão te levar a ganhar e não a perder? Pense nisso. Porque você vê, mas então tem preservativo, tem o anticoncepcional. Mas você vê, uma garota de 13 anos tomar um anticoncepcional é cruel, né? Aí tem o preservativo, mas também pode engravidar, também pode não usar. Muitos não usam hoje. Por mais que tenham acesso a muita coisa, lá na hora H, lá na hora que está lá, ficando uma noite, né, na balada e tal, não usa, não vai usar. E o grande problema, Cristiane, como nós vimos ali, é que não foi por falta de avisar, né, os pais avisarem, a mãe avisar, etc. A questão aqui é que os filhos hoje estão expostos a estas mensagens de todos os lados. É novela, é filme, é internet, são os amigos, é a escola. E eles fazem parecer que é legal. Exato. Até, porque então, você vê, a pessoa, a adolescente tem um bebê, ela vai tirar foto do bebê, ela lá nas redes sociais vai mostrar para as amigas, sabe? Então, parece que tudo contribui para promover um fato triste, porque ela está ali, ela não está pronta. Você vê os dados, né, do rapaz que normalmente não fica com ela. Então, aquela criança, além de estar com uma pessoa, uma outra criança, né, ser criada por uma outra criança, isso quando ela cria, não vai ter o pai presente também. Provavelmente não vai ter o pai presente, que às vezes é uma outra criança, né? Exato. Quer dizer, tanta coisa ruim, mas o mundo promove isso como uma coisa legal, né? É uma coisa assim, poxa, que bacana, ai, que lindo, você vai ter um filho, ai, puxa, agora você vai ser mãezinha. Não tem problema, só que é você que vai enfrentar o seu problema. Quem vai cuidar não vai ser aquela... você e o seu filho, porque não é só ela que sofre, e a família, não, normalmente a mãe, né? A avó, no caso. É muita gente aí. Então, desperte, seja inteligente, pense por você,
pense por você, pense por si, use a sua cabeça. Não seja uma pessoa influenciada pela cabeça dos outros, porque você é livre para fazer o que quiser, mas não é livre das consequências do que fizer. Não se esqueça disso. Bom, alunos, nossa aula termina por aqui, mas na próxima semana tem mais. Veja só. 3 pessoas, 3 histórias diferentes e uma questão em comum. Atitudes que levaram os relacionamentos a uma zona de risco. Não tinha desejo pela minha esposa, mas tinha desejo por pornografia. Eu sentia muita falta da diversão. A sua exposição é muito grande, então você acaba caindo em tentação. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau.